e Estados Unidos pela primeira vez entram em um conflito direto. De um lado, Donald Trump anuncia 50% de tarifas contra os produtos brasileiros. Do outro, Lula pisa no acelerador e decide entrar em guerra com a maior economia do mundo. Esse é o maior clima de tensão entre esses dois países desde a fundação de suas repúblicas. Uma ruptura que vai entrar para os livros de história pelo possível impacto às nossas vidas e das próximas gerações. O que aconteceu não é simples e não pode ser visto de forma rasa. Se você estiver preparado para pensar com a sua própria cabeça, esse vídeo vai te mostrar uma visão não apaixonada, sem idolatria política do que está acontecendo nesse momento. Mas se você não for sensível e faz parte do grupo que prefere ouvir a verdade, não importa o quão dolorosa ela pode ser, considere se inscrever e já curtir esse vídeo, porque você faz parte da minoria que eu faço questão de ter nesse canal. O dia 2 de abril de 2025 entrou para a história após Donald Trump lançar um agressivo golpe de tarifas contra o mundo. O objetivo apresentado aqui é simples: fazer com que a indústria dos Estados Unidos cresça muito, gere muito emprego, venda muito, exporte, os seus produtos, aumentando assim a riqueza dos americanos. Legal, né? Motivo nobre. Ele foi eleito, afinal, para isso. O problema é como ele decide exatamente fazer isso. Trump quer vender mais produtos do que compra, ou seja, ele quer ser superavitário, ele quer ter um superávit comercial. E hoje os Estados Unidos é deficitário contra a maioria dos países. Só que esse objetivo não reflete diretamente a realidade, porque os Estados Unidos compram mais do que vendem justamente por eles serem os emissores da moeda utilizada pelo mundo inteiro, que é o dólar. Se o mundo inteiro usa dólar, se o mundo inteiro guarda dólares para guardar em suas reservas, se o mundo inteiro faz transações com outros países através do dólar, naturalmente a demanda do dólar cresce. Isso faz com que, sob o ponto de vista de um americano, a sua moeda se valorize muito e ele consiga comprar de outros países porque está mais barato. Da mesma forma, pra gente aqui no Brasil, que tá fora dos Estados Unidos, a gente acha caro quando precisa comprar alguma coisa em dólar. Porque, tipo assim, diferente do real, o dólar é uma moeda do mundo. Ela não é dependente da credibilidade que o mundo tem com relação ao seu país, que é os Estados Unidos. Que é diferente do real, que por sua vez é refém da credibilidade que o mundo tem com relação ao Brasil. Ninguém usa real no mundo para nenhum motivo que não seja comprar alguma coisa do Brasil. O problema é que o Trump, ele quer ter a moeda do mundo e ao mesmo tempo quer ser o maior vendedor de produtos pro mundo, ou seja, o maior exportador. Ele quer ter superávit comercial ao mesmo tempo que ele emite a moeda do mundo, que é algo impossível segundo o chamado dilema de Triffin, que fala que para manter a sua moeda como reserva internacionais dos bancos centrais dos países pelo mundo, você precisa emitir moeda, emitir dinheiro para os outros países para suprir uma demanda internacional, o que implica diretamente nesses déficits comerciais. Naturalmente, os países, eles enxergam os Estados Unidos como mais caro de se comprar. Então eles vendem porque o incentivo aumenta para vender e diminui o incentivo para comprar. Entendeu até aqui? Então beleza, vamos lá. Chegou o dia da libertação, dia 2 de abril. Foi aquele dia que o Donald Trump botou a plaquinha, tarifando todo mundo e que o Brasil tinha sido praticamente esquecido. Economicamente falando, até faz sentido a gente ter sido esquecido porque no nosso caso, diferente da maioria dos outros países, por acaso nós somos deficitários em relação aos Estados Unidos já. Ou seja, a gente compra mais, a gente importa mais produtos deles do que eles produtos nossos. Mas aí na época ele taxou forte a China, que respondeu, e aí ficou aquele ping-pong, lembra? Dos dois países aumentando ali as tarifas, até que uma hora parou, vamos conversar, congelou por 90 dias, e aí eles foram abrir uma negociação, né? Nesses 90 dias, Trump nem estava citando nada sobre taxar mais o Brasil. E agora, terminando esse período dos 90 dias, aconteceu o encontro do BRICS aqui no Rio de Janeiro. Só para você entender de forma simples, o BRICS é esse conjunto de países que representam a maior parte da população mundial, são fortes exportadores de commodities, vendem a comida do mundo. E esses países, eles naturalmente hoje estão sob uma forte zona de influência da China. Porque esses países, inicialmente, quando foram pensados, eram países emergentes, que estavam crescendo a taxas aceleradas. Só que hoje, a China, ela já é muito maior do que os outros países em poder econômico. Então, a China hoje, basicamente, utiliza a sua influência no BRICS para fazer com que um bloco busque os seus interesses. Dentre eles, essa coisa de abandonar o dólar como moeda global. Quem ganha de fato com isso? A China. O grande problema é que não é um projeto viável, os países do BRICS não se confiam entre si para ficar emitindo moeda, a política econômica da China é praticamente uma caixa preta, não é fácil de inspecionar para observadores internacionais. Então, para os requisitos de se entregar uma moeda global internacional, a democracia americana faz muito mais sentido do que a ditadura chinesa. Esse grupo, o BRICS, constantemente busca formas de diminuir o poder da atuação, a hegemonia americana, e uma das formas principais é justamente tentando tirar o dólar como moeda internacional. Mas o Donald Trump sabe que isso é uma arma poderosíssima para os Estados Unidos. E pela política do American First, o Donald Trump não vai ficar tranquilo vendo outros países tentando diminuir a importância do dólar. Então ele parte para cima. BRICS was set up to degenerate our dollar and take our dollar as the standard, take it off as the standard. And that's okay if they want to play that game, but I can play that game too. So anybody that's in BRICS is getting a 10% charge. Is that immediate, sir? Or is Yeah, that pretty if soon. they engage in some behavior? Well, if they're a member of BRICS, they're going to have to pay 10% tariff.
just for that one thing, and they won't be a member long. I thought BRICS was, I said this about a year ago, and it largely broke up. But, there are a couple that hang around, but I thought it largely broke up. BRICS is not, in my opinion, not a serious threat. But what they're trying to do is destroy the dollar so that another country can take over and be the standard. And we're not going to lose the standard at any time. If you have a smart president, you will never lose the standard. If you have a stupid president like the last one, you would lose the standard. You wouldn't have the dollar as you. And if we lost the world standard dollar, that would be like losing a war, a major world war. We would not be the same country any longer. We're not going to let that happen. The dollar, you ever hear the expression, dollar is king? The dollar is king. We're going to keep it that way, okay? And I'm just saying, if people want to challenge it, they can, but they're going to have to pay a big price. And I don't think any of them are willing to pay that price. Todo mundo sabe disso, aí beleza, tava rolando a reunião do BRICS aqui no Rio de Janeiro, o evento tava acontecendo normal, já tava inclusive perto de acabar, era falta de meio ambiente, inteligência artificial, cooperação entre os países, pertinho de acabar, o presidente Lula chega e dispara. O mundo precisa encontrar um jeito de que a nossa relação comercial não precise passar pelo dólar. Quando for com os Estados Unidos, ela passa pelo dólar. Mas quando for com a Argentina, não precisa passar. Quando for com a China, não precisa passar. Quando for com a Índia, não precisa passar. Sabe, quando for com a Europa, discute-se euro. Ou seja, ninguém determinou que o dólar é a moeda padrão. Em que fórum foi determinado? Isso é um negócio que o Lula vive repetindo. Onde foi tratado que o dólar tem que ser a moeda global? Pois bem, o foro foi o tal do Tratado de Bretton Woods, né? Lá em 1944, quando se estabeleceu que o dólar seria uma moeda conversível em ouro que seria utilizada ali pelos outros países. Só que aí depois, em 71, o presidente Nixon puxou o tapete dos países e falou, ó, não tem mais conversibilidade no dólar, porque até então você poderia trocar seus dólares por ouro. A partir de então virou basicamente ali a credibilidade nos Estados Unidos naquele momento, o que já tinha sido instaurada a coisa das relações comerciais entre esses países, e aí é o que se mantém até hoje. Aí não deu nem um dia que o Lula falou isso, o Trump já respondeu com a maior taxação já aplicada contra o nosso país. 50%, cara. A gente tá no topo da lista dos países mais tarifados pelos Estados Unidos. É um impacto estimado de 15 a 20 bilhões de dólares para o nosso país. Isso é um golpe especialmente pesado para o Brasil, que mal tá conseguindo pagar suas contas hoje. A gente não tem uma economia pujante pronta para aguentar esse tipo de golpe. Nosso segundo maior parceiro comercial, uma parceria que existe desde a fundação desses dois países, e o pior é que o Brasil não tem muito para negociar. A gente não é o caso da China. Quando o presidente Lula tenta crescer para cima de Trump, ele faz isso sem ter nenhuma carta na manga. Quer falar de desdolarização? Beleza, mas o que o presidente fez além do discurso, além das palavras soltas? Comprou, aumentou as reservas nacionais, comprando ouro para conseguir fortalecer a credibilidade da moeda real sem precisar depender do dólar? Não tá fazendo isso. Coitado do Brasil, não tá conseguindo fechar as contas, a gente não consegue controlar os nossos gastos. A gente tá mantendo privilégios numa economia que tá praticamente desgovernada, tirando o poder de compra de muita gente aqui no Brasil. Com essa taxação, os produtos brasileiros perdem mercado nos Estados Unidos. O agro brasileiro vende menos e menos dinheiro entra no Brasil, afetando toda a dinâmica de oferta e demanda aqui da nossa sociedade. Não por acaso, o dólar disparou de preço. As empresas americanas que competiam com o Brasil, agora o Brasil tá fora da jogada. Por teoria, elas ganham mais mercado, têm a tendência de vender mais, certo? Com o dólar mais caro e menos dinheiro entrando no Brasil, você acha que as pessoas aqui no Brasil vão consumir mais ou vão consumir menos? E se as pessoas consomem menos, as empresas vão faturar mais ou vão faturar menos? Se as empresas faturam menos, mais empregos vão ser gerados ou mais desemprego vai acontecer? Se é mais desemprego, é mais pobreza ou mais riqueza? Se é mais pobreza, é mais violência ou mais paz? E cara, não se deixe enganar. O brasileiro, nós, somos quem mais perdemos nessa história. Mas e do outro lado? Quem que ganha com isso? Aí presta atenção, a minha opinião se baseia nos acontecimentos até o momento que esse vídeo está sendo publicado. As coisas estão acontecendo muito rápido e também podem mudar o cenário. Eu vejo que 3 tipos de pessoas vão ganhar principalmente nessa história. Primeiro, quem tem dinheiro guardado em dólar. Assim que isso aconteceu, o dólar passou a subir pelos motivos que eu já expliquei. E naturalmente, incertezas econômicas já fazem o dólar naturalmente subir. Por isso que eu vivo anunciando aqui dólar, tenho parceria, justamente porque essas incertezas que o mundo está passando, geralmente fazem com que o dinheiro corra para um lugar considerado mais seguro historicamente, que é justamente o dólar. E aí, caso você nunca tenha investido em dólar e quiser começar a comprar agora um preço de dólar mais barato, uma taxa de câmbio comercial, que é diferente do câmbio de turismo, que geralmente é vendido aí, eu vou deixar o link da corretora que eu utilizo aqui na descrição desse vídeo. E se você abrir uma conta lá usando o QR
code OIGOR20, você recebe até $20 de cashback na tua primeira compra de dólar. E se você estiver assistindo esse vídeo dentro desse mês de julho, você pode utilizar o código BEV40, que aí o teu cashback dobra. Até $40 de cashback na tua primeira compra de dólar e até 15 dias, certo? Só ir no link da descrição, baixa lá, abre tua conta, compra teus primeiros dólares, você recebe já automático o negócio, você consegue comprar dólar fazendo um Pix e é um dólar mais barato, é a corretora que eu uso e confio. A segunda pessoa que ganha com isso, na minha visão, é o próprio Lula, porque a essa altura do campeonato, ele já tinha perdido muito apoio de gente que antes votava nele. O seu governo tá acabando sem resultados pro brasileiro, inclusive os seus eleitores que sabem que estão pagando mais caro nas coisas, ou seja, o poder de compra do brasileiro diminuiu, seu nível de popularidade tá na mínima histórica e a gente tá há um ano só da eleição. Então pouca coisa pode ser de fato apresentada pelo Lula como uma prova de sucesso do seu governo para conseguir uma reeleição. Quase nada mais convence, a não ser aquela ferramentinha de encantar rebanho, que é o tal do inimigo em comum. A forma mais rápida de você fazer um amigo quando você estiver num banco da vida desse é reclamando da demora da fila. Do Bigodinho lá da Alemanha ao Maduro na Venezuela, qualquer grande autoritário se fortalece quando convence a sua população que ele está lutando contra um inimigo em comum do povo. O Lula, se tiver competência, pode surfar uma onda capaz de aumentar sua popularidade mesmo diante de tantos problemas econômicos, porque aí ele passa a se posicionar como o defensor do Brasil contra uma ameaça estrangeira. Mas há quem diga que se a economia for devastada, isso sepulta a eleição do Lula de vez. Pode ser, eu não concordo muito com essa opinião, porque eu acho que quem deixaria de votar no Lula por conta de problema econômico já não vai votar. Em geral, essa galera é movida mais por votar no Lula porque odeia a outra opção. Por outro lado, eu acho que muita gente que deixaria de votar porque a economia tá desastrosa, pode voltar a enxergar o Lula como esse tal de defensor da soberania nacional. E aqui é importante, cara, constatação, análise não é torcida, tá? Eu tô falando que eu acho que vai acontecer. E o Alexandre de Moraes, o que você acha que acontece com ele? Eu falei aqui, né? Eu acho que ele não recua um passo nessa história. Eu duvido. Porque o Moraes não tem nada a perder. Ele não tá sofrendo pressão desse tipo de coisa. Ele não precisa de voto de ninguém, né? Um ministro do STF não precisa ser popular. E quem poderia tirar ele de lá, que seria o Senado, tá muito mais alinhado com o governo Lula e jamais vai comprar essa briga sem ter nada em troca pra ganhar. No fim do dia, esse foi um golpe extremamente doloroso pro Brasil, cara, que vai ser sentido em breve no seu e no meu bolso aqui. Isso empobrece a gente, isso tira o nosso poder de compra. Então, cara, lembra de defender os teus interesses, porque esses políticos envolvidos nessa briga estão defendendo os deles, que não é o seu. Mas me fala agora qual é a tua opinião, como que você tá reagindo diante desses fatos, e se você gosta de vídeos como esse, que falam a verdade mesmo que ela possa te desagradar, não esquece de se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo e mandar pra quem você quiser. Tamo junto, até a próxima.